Bom, então o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma peça que um cliente me pediu para esse equipamento aqui, que é um equipamento de filmagem. É uma parte do equipamento de filmagem de um estabilizador de câmera, que é uma capa aqui de proteção para essa parte de trás, né? Como se fosse uma capinha aqui para cobrir e dar um acabamento nesses parafusos. Então ele me mandou essa outra peça aqui, que é de um outro equipamento parecido com esse, como exemplo, né? Para fazer uma peça, uma chapinha assim, com essas 4 furações. Esse furo do meio ele falou que pode ignorar, só que com o espaçamento correto para bater com essa furação aqui. Tem esses 4 parafusos e também com um perfil, né, igual a essa peça de baixo. Essa peça aqui tem um perfil diferente, ela é um pouco menor, a furação é um pouco mais estreita, então não bate, né? Tem que fazer uma peça nova. Então uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho que fazer alguma peça assim que tem que encaixar em outra peça, é primeiro de tudo tirar as medidas dessa peça onde eu vou encaixar a peça que eu tenho que produzir, para passar depois para o programa de CAD que eu uso, que é o Fusion 360. Então, quando você vai fazer isso, é muito importante você levar em consideração a origem da peça que você está medindo, se você tiver essa informação, para você saber ou ter uma ideia mais ou menos de qual unidade de medida o fabricante usou na hora de produzir essa peça. Porque, por exemplo, essa peça que foi fabricada nos Estados Unidos, então muito provavelmente ela foi fabricada usando uma unidade de medida imperial de polegadas. Então, se eu for medir, por exemplo, esse vão aqui do meio da peça em milímetros, vai dar um número meio quebrado, assim, 76,25 milímetros. Você vai falar, nossa, por que escolheram essa medida, né? Só que se você vier aqui e passar para polegadas, você pode ver que dá exatamente 3 polegadas. Então, assim, o fabricante dificilmente ele vai escolher uma medida tão quebrada, assim, se não tiver um motivo muito específico de alguma tolerância ou de algum encaixe. Geralmente eles vão optar por medidas mais arredondadas, que é mais fácil no processo de produção de você manter o controle, né, e manter um padrão. E aí, na hora de medir a distância entre os furos das roscas, é muito impreciso você vir tentar medir aqui com o paquímetro, achar exatamente o centro do furo, ou você pode tentar medir pelas 2 bordas, que seria a mesma distância, né? Mas não é um método muito preciso. Um método que eu gosto de usar, que funciona muito bem, é você colocar 2 parafusos aqui da mesma medida da rosca, ou 2 pinos, se for um furo sem rosca, travar eles bem, e aí você vem em um dos parafusos, mede o diâmetro aqui, zera o paquímetro, depois abre e mede as 2 partes externas do parafuso. Você pode ver que deu ali próximo de 90 milímetros, certo? Então esse é um jeito de você calcular sem precisar fazer muita conta, né? Exatamente a distância entre os centros dos parafusos, porque aí você já está descontando um raio desse lado e um raio desse lado, né? Ou seja, você está descontando um diâmetro da medida para chegar na distância dos centros dos parafusos. E aí você pode ver que eu acabei de falar que essa peça era uma peça feita provavelmente em sistema imperial, né, de polegadas, mas aqui já tem uma exceção, né? Por algum motivo eles optaram em essa distância dos parafusos 100 milímetros, né? Tá dando aí muito próximo de 90 milímetros, então provavelmente é exatamente 90. E também o padrão das roscas, né, um padrão métrico, né, de M5, não é um padrão de polegadas. Então você tem que ter um pouco de parcimônia na hora de pensar nisso, em qual medida que o fabricante usou, né, qual unidade de medida ele usou. Porque às vezes acontece isso de você mesclar, né, nesse tipo de peça para filmagem de câmeras e tal, é muito comum ter essa mescla principalmente de roscas. Usa-se muito roscas M4, M5, e também tem roscas padrão de câmeras que são de 1/4 de polegada e de 3/8, que são 2 roscas padrão nas câmeras e nos equipamentos de cinema.
Então tem muito essa mescla, você tem que saber como usar e como pensar, né, em torno disso para chegar à medida certa. Bom, agora eu estou aqui no Fusion 360, onde eu já modelei a peça, que eu tirei todas as medidas, né, a peça onde eu vou encaixar a peça que eu preciso usinar, né? Então isso me facilita muito para eu ter uma referência visual de onde a minha peça vai encaixar. Na hora de eu modelar a minha peça, facilita muito eu já ter um modelo 3D da peça onde eu vou encaixar a minha peça, né? Então, aí, aqui eu já modelei como que vai ficar a peça final. Então, é uma peça bem simples, né? Uma peça que basicamente é uma barra chata com essa furação e o perfil batendo com o perfil da peça de baixo. Uma peça bem tranquila. Dá para tirar aí de uma chapa de 1,25 polegadas, né? Com, ela tem aí 5 milímetros de espessura, então eu consigo tirar do material bruto de 3/8 de polegada. Então, feito isso, eu criei um projeto CAD, né, para desenhar a peça que eu quero usinar. Depois disso, eu crio um novo projeto do CAM, que é onde vai ser a parte de manufatura. Então, nesse projeto aqui é onde eu importo todo a minha morsa, o meu equipamento de fixação que eu vou usar para fixar essa peça. Então, eu gosto de fazer assim dois arquivos separados porque eu acho que fica mais organizado. Então, qualquer modificação que eu precisar fazer na minha peça, no design da peça, eu vou fazer nesse modelo CAD aqui. Enquanto que as alterações de usinagem eu faço no modelo do CAM. Então, aqui que eu importo a morsa e tudo mais. Né? Eu deixo aqui organizado em operação 1, operação 2. Aqui eu crio também o modelo do estoque, que vai ser usado para usinar essa peça. Então, pode ver aqui na aba de Manufacture, já está todos as minhas estratégias de usinagem já estão aqui criadas. Já criei, então vou começar aqui com o faceamento, com o cabeçote de 50 milímetros. Depois eu vou fazer um Adaptive Clearing aqui em volta para tirar a maior parte do material bruto e chegar próximo ao contorno final da peça. Depois eu vou fazer um passe de contorno de acabamento. Depois vou fazer aqui as furações, tem um pré-drill e depois a furação final. E os chanfros. Né? Aqui a gente pode até simular toda essa operação. Vem aqui nessa aba de simulação. Pode aqui simular para ver como que fica a usinagem. É sempre bom simular todos os programas para ver se não tem nada estranho ou incoerente acontecendo, né? Uma colisão ou uma fresa desbastando mais material do que sua máquina aguenta, para você ver se não vai causar nenhum dano aí na sua estrutura da sua máquina, da sua ferramenta, né? Então essa foi a operação 1. E a operação 2 é simplesmente um faceamento e os chanfros na parte de trás. Pode ver que tem muito mais material para tirar desse lado do que do lado anterior, que era o material que a gente estava usando para fixar a peça, né? E é isso aí. Então agora é só exportar o programa. Eu já exportei a operação 1, eu vou exportar aqui a operação 2, Create NC Program. Então vou chamar aqui de 1002, aí eu vou copiar esse nome aqui. Eu vou colar aqui, porque é assim que aparece lá no controlador da minha máquina. Fica mais fácil de identificar. Já está na pasta aqui que eu quero salvar. É só dar um post. Ele já aparece aqui. Ele vai perguntar de novo onde que eu quero salvar.
E está aqui o meu G-Code. Pode ver que é um G-Code bem curtinho para essa operação 2. Certo? Está aqui o nome do meu programa. As ferramentas que vão ser usadas. 2 ferramentas só. E todo o G-Code. Certo? Então agora bora para a máquina para usinar isso aí. Bom, e aí para fazer essa peça, eu comprei esse material aqui, né, que é alumínio. E ele é um estoque, é uma barra de 3/8 por 1 1/4 e um comprimento de 146 milímetros. Então, para prender ele aqui na máquina, eu vou usar essa morsa, só que eu vou precisar mudar a orientação dela, porque ela está alinhada com o eixo Y agora, de um trabalho anterior. E então eu vou alinhar ela com o eixo X, para minha barra ficar nessa posição, alinhada com o eixo X, para eu ter mais curso para trabalhar na peça, porque eu vou facear essa peça com esse cabeçote, que é um cabeçote de 50 milímetros, que eu consigo num passe só facear a peça inteira, então sem deixar marca de step over, né, na peça. Então, para usar esse cabeçote, eu também quero começar ele totalmente fora da peça, facear a peça toda e livrar totalmente da peça antes de levantar o cabeçote, porque se eu levantar antes, vão ficar marcas aqui do faceamento. Então, para isso, eu preciso de, além do comprimento da peça, eu preciso de mais o diâmetro desse cabeçote, ou seja, né, um raio desse lado e um raio desse. Então esse cabeçote tem 50 milímetros, eu preciso de 25 milímetros de cada lado para poder livrar o cabeçote na hora de facear. Ou seja, se essa é uma barra de 146 milímetros, eu vou precisar de uma área de trabalho de 196 milímetros, pelo menos, né? Vamos colocar aí 200 milímetros para ter uma margem, né, para fazer as entradas e saídas do faceamento. Então por isso que eu vou inverter essa morsa, porque o meu curso no eixo Y dessa máquina é só de 175 milímetros, enquanto do eixo X é de 285. Então vamos fazer isso aí agora. Agora a morsa já está rotacionada, né, 90 graus, alinhada com o eixo X e esquadrejada com o relógio comparador. Tá perfeito. É o melhor que eu consigo, pelo menos com esse relógio comparador que tem as medidas mínimas em centésimos de milímetro.
agora já é o dia seguinte, não deu tempo de eu fazer a segunda operação ontem, então estou começando hoje de novo. Vou ligar aqui a máquina, ligar a controladora e aqui eu ligo os motores e o spindle da máquina. Vamos esperar ela iniciar aqui. E a primeira coisa que ela vai me pedir é para fazer o referenciamento da máquina, né? Fazer o homing. Estamos esperando aí ela carregar. Essa aqui é a controladora DDCS versão 4.1. Então aqui já me aparece uma mensagem pedindo para eu referenciar a máquina, né? Fazer o homing. Então eu dou aqui um enter e ela vai fazer o homing automaticamente. Pronto. Agora a próxima coisa que eu gosto de fazer é já carregar um programa que eu vou rodar. Então vem aqui no PGR e o meu programa é esse aqui, o 1002 Operação 2. Ok, então já está lá, 1002 Plate Red Rig. Então agora vamos colocar a nossa peça na morsa e fazer o zeramento para encontrar o zero peça. Na hora de fixar a peça na morsa, é muito importante prestar atenção em qual sentido você vai, né, virar a peça. Por exemplo, a primeira operação eu fiz nesse sentido. E a segunda operação eu programei para ela ser virada no eixo Y, né? Então ela está girando aqui em torno do eixo Y. Porque se eu virasse ela em torno do eixo X aqui, aí a peça não ia dar errado. Ia ficar espelhado um lado do outro. Bom, então aí está a nossa peça finalizada. Peça bem rapidinha de fazer. Poderia ter feito em um dia só, mas eu não tive tempo. Precisei fazer em 2. Mas foi bem tranquila. Na verdade essa foi a segunda peça que eu fiz. Eu tinha feito uma outra primeiro aqui, mas ela ficou com alguns defeitos. Principalmente por culpa minha, que na hora de programar, não sei se dá pra ver aí, aqui nesse finalzinho do faceamento, eu não tinha selecionado para o cabeçote sair totalmente da peça antes de levantar, né? Então o cabeçote ele veio faceando aqui, e quando a primeira borda aqui terminou o faceamento, ele já chegou aqui e já subiu. Então ele deixou uma marquinha aqui que não ficou muito legal, né? Uma coisa estética assim, para a funcionalidade da peça não afeta em nada. E outra coisa também que deu um defeito foi no chanfro interno aqui, que eu não configurei direito o offset da fresa, então ficou uma rebarbinha ali dentro. Então eu preferi refazer para ficar
direitinho. Por isso que é sempre legal você comprar o material a mais, né? Porque sempre tem que contar para esses imprevistos. Então, nesse caso eu comprei 2 pedaços de alumínio, foi o suficiente. Mas dependendo da quantidade que você tiver que fazer, vale a pena comprar um pouco extra aí para depois, se der alguma coisa errada, você não ter que sair e comprar de novo o material. E aqui dá pra ver que ficou bem certinho. Deixa eu fechar aqui um pouco o zoom. Então ficou bem certinho com o perfil do equipamento aqui. Eu ainda preciso comprar os parafusos adequados, porque eu só tinha esses 2 aqui, mas por hora eles servem. Já dá para ter uma ideia de como vai ficar. Olha só que bacana. Bem bonito, dá um look bem profissional, né? Pelo menos até chegar a peça original do equipamento. Tá bom? Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Talvez não tenha ficado melhor explicado, ou melhor edição, ou melhor luz ou som. Mas enfim, eu queria fazer esse vídeo para testar, até para mim mesmo. Compartilhar um pouco do que eu faço aqui. Então, se vocês gostarem disso aí, me digam, que aí talvez eu faça mais vídeos aí. Valeu!